momento hoje é o coronavírus. Nós estamos aqui hoje no Hospital Unimed com o Dr. José, com a doutora Mara, a doutora Kelly, a doutora Renata, para tratar um pouquinho mais sobre esse assunto, para levar um pouco mais de informação para você que nos acompanha sempre. São muitas as dúvidas, são muitas as perguntas que nós recebemos e junto com a equipe decidimos tirar essas dúvidas e receber mais orientações sobre o caso. Doutora Renata, eu vou começar com você. Você diariamente está nos prontos atendimentos dos hospitais. Quem deve procurar os hospitais? Bem, quem deve procurar os hospitais hoje em dia são os pacientes que estão com sintomas respiratórios, com febre, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar e que tiveram contato com algumas pessoas que estavam ou viajando ou em algum ambiente com algum caso suspeito. Mesmo que essas pessoas não tenham contato com caso suspeito, a gente está aqui para atender todos esses casos. Em relação aos pacientes mais graves, a gente já tem um fluxograma de atendimento e um protocolo que a gente vem seguindo do Ministério da Saúde. Então aqui dentro do Hospital da Unimed a gente vem fazendo, imagino que como todos os outros hospitais, a gente vem fazendo o que foi preconizado. O paciente com sintoma respiratório procura a recepção, ele é encaminhado especificamente para uma sala destinada a esses pacientes, é colocada uma máscara nele e ele vai ter atendimento prioritário. Então o médico do pronto atendimento vai destinar atenção específica para esse paciente e seguir de acordo com o que foi preconizado para que a gente faça os exames necessários, a coleta dos exames e o diagnóstico, e esse paciente vai ser acompanhado. Sobre os grupos de risco, o que podemos falar hoje? Então, como a gente vem ouvindo falar muito sobre os grupos de risco, a gente tem como prioridade o atendimento dos pacientes idosos acima de 60 anos. Se eles tiverem sintomas, a gente solicita que eles procurem o atendimento. Caso eles não tenham sintomas, caso eles estejam em casa sem nenhuma alteração, é preferível que eles permaneçam em domicílio, que eles não procurem atendimento, que eles não procurem frequentar ambientes que estejam com muitas pessoas, porque os idosos têm sido o grupo de mais alta mortalidade em todos os países em que o coronavírus, por enquanto, teve a parcela da população que foi acompanhada. A parcela idosa é a parcela que mais fica comprometida, a parcela que mais sofre com esse vírus. Então a gente pede para que a parcela da população com mais de 60 anos permaneça em seu domicílio. Em relação aos outros grupos de risco, a gente atende também aqui com prioridade. São as gestantes, os imunocomprometidos, pacientes com doenças prévias, com comorbidades, e a gente está agora nesse perfil de atendimento dos pacientes aqui. Sim. Doutora Kelly, o vírus prolifera porque as pessoas circulam. Exatamente. Quais as principais medidas que a gente tem que passar a adotar neste momento? O coronavírus ele se multiplica muito rápido, né? Por isso a nossa preocupação total. As medidas são medidas de higiene básicas, lavar as mãos. Então, o que nós estamos orientando aqui dentro do hospital e a todos os nossos usuários e a população agora, né? Lavem as mãos o tempo todo. Essa é a principal de todas. O álcool gel é importante? Mas se você não tem, água e sabão já ajuda, já serve bastante. Tá, nós recebemos também perguntas com respeito à diferença de álcool de supermercado e o álcool em gel. Eu acho que é um 40%, outro 70%. Qual que é a diferença? Eles também são eficientes? Quem pode me responder? Ou basta lavar as mãos? Basta lavar as mãos. Qualquer sabonete, qualquer detergente já funciona. Quanto tempo o vírus ele fica vivo? Ele tem a mutação dele? Ele circula no ambiente? Boa tarde, primeiramente boa tarde a todos os nossos amigos da TV Alternativa. E esse vírus é um vírus novo, né? E existem muitos estudos sobre eles, né? E ainda não estão concluídos. Mas o mais importante é se a pessoa tiver contato com outra pessoa que teve fora do país, ou agora que a transmissão no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, já é uma transmissão sustentada, quer dizer, já pessoas que não tiveram contatos, né, com pessoas que tiveram o vírus, já adquiriram o coronavírus. Então, o que é importante? É a pessoa tiver o contato mesmo com outra pessoa doente, que ela
ela se isole em casa, né? Use máscara, porque ela pode estar transmitindo a doença para a sua família. E se por acaso também ela tiver alguns problemas respiratórios, né? O mais importante é, quando tiver os problemas respiratórios, é procurar o pronto atendimento. Por exemplo, você está em casa e teve contato com outra pessoa de coronavírus, e aí tem uma dispneia, com pequenos esforços, né? Quer dizer, esse paciente deveria procurar o hospital, né? Agora, se os sintomas forem de leves a moderados, esse pode ser tratado dentro de casa, né? Quer dizer, não precisa, é como uma gripe, né? Os sintomas. Os estudos dizem que as crianças, né? Eles não têm sintomas. As crianças até 10 anos, por exemplo, eles não têm sintomas. Então, através do beijo, do contato com seus avós, com seus pais, elas podem transmitir ao coronavírus. Um estudo agora da China, com 75 mil infectados, até os 39 anos, a taxa de morte até os 39 anos é 0,2%. De 70 a 79 anos, a taxa de mortalidade ela fica próximo de 8%. E acima de 79 anos, não, de 80 anos, a taxa de mortalidade vai a 14,8%. Então, por isso que essa população de idoso, né, acima de 70, no Brasil acima de 60, a gente chama da população idosa, né? Então, é essa população que deve se prevenir. Então, o contato, a gente tem que restringir esse contato, não procurar o pronto atendimento com sintomas leves, né? Só quando os sintomas forem de dispneia, de uma falta de ar mais grave, porque senão você vai acabar trazendo, sobrecarregando todo o sistema, né, de atendimento da cidade, ou aqui mesmo de qualquer hospital, ou do SUS, né, dos postos de saúde, e vai gerar uma sobrecarga sobre o sistema que ele não suporta a quantidade de pessoas para esse atendimento. Quais os procedimentos que os familiares devem tomar caso tenha algum caso suspeito na residência, dos parentes? Então, como eu disse, até a idade mais nova existem poucos sintomas, né? Mas vamos supor, uma pessoa que tenha uma comorbidade, o que é comorbidade? Uma doença, por exemplo, eu sou asmático, eu sou tabagista e tenho efizema. Esses pacientes, eles estão dentro do grupo de risco. Não importa se eu não ter mais que 70 anos, o que importa é a sua comorbidade também. Aí vamos supor, outra coisa importante, vamos supor que nós três estamos com coronavírus, por exemplo. Aí você não tem nenhum sintoma, a dona Mara tem uns sintomas leves e eu tenho todos os sintomas, eu tenho febre alta, dor no corpo e estou espirrando muito. Então, eu consigo transmitir muito mais que vocês. Eles falam que a taxa do coronavírus é de 2,3% a 3%, mas isso depende dos sintomas de cada um. Então, se nós três tivermos o coronavírus e você, como não tem nenhuma comorbidade, a doutora também tem alguma comorbidade, não tem nada, eu tenho poucos sintomas. E eu tenho muitos sintomas porque eu tenho comorbidade, então eu tenho febre muito alta, muita dor no corpo, e estou espirrando toda hora, então eu vou conseguir transmitir muito isso daí, vou transmitir para 30 pessoas. Então essa taxa de transmissão do vírus depende também de quem está com sintomas. A transmissão ela pode ocorrer mediante uma superfície ou pegar num dinheiro, você pagar alguém. Pode acontecer esse tipo de Então, por exemplo, é importante, uma criança, vamos supor, a criança ela não tem, até 10 anos tem muito poucos sintomas, uma criança. Aí ela vai e beija o avô. Tá entendendo? Põe a mão na boca, põe a mão nos olhos, aí põe a mão em você. Então qualquer secreção, né, qualquer umidade, isso pode transmitir o vírus. Por isso que esse vírus tem essa disseminação, essa infecção muito grande, diferente do influenza. O influenza ele é um vírus que tem que ter gotícula, então você espirrou, aqueles aerosóis que estão no ar, se você inalar, você se contamina, você se infecta com ele. Esse não, é um vírus mais silencioso, que não tem sintomas das crianças, né? Muitos adultos também não têm sintomas. Então por isso que tem essa grande
taxa de infecção. Mas em relação à sua pergunta sobre superfície, sim, ele pode ser transmitido por superfície, sim. Por isso que a gente indica muito lavar as mãos. Porque se uma criança ou uma pessoa infectada passou a mão na boca, no olho, no suor, e a outra pessoa vem e encosta no mesmo lugar, ele pode sim ser transmitido. Então é um tipo de transmissão muito mais complicada de ser controlado. Um dos motivos que eu estava te falando antes é sobre o achatamento da curva, que tem sido o foco das discussões e dos grandes hospitais. Eles estão liberando vídeos e informações para a gente sobre esse aspecto, né, que muita gente não entende, o que é um achatamento de curva, o que é uma curva. Então, hoje em dia a gente sabe que existe um pico de transmissibilidade, de contágio, de contaminação. Esse pico ele não pode ocorrer, ele até pode ocorrer, mas não é legal que ele ocorra, não é interessante para nenhum país que ele ocorra, porque se a gente tiver um pico aqui no Brasil, a gente tem poucos locais que estão preparados para tratar todas essas pessoas. Então essa nomenclatura que a gente vem falando sobre achatamento é exatamente o que a gente vem falando, sobre a prevenção. Então a melhor forma da gente lidar com essa situação é a prevenção. Se a gente não focar nisso, se a gente não bater nessa tecla, incansavelmente a gente vai ter um pico. E se a gente tiver esse pico, as situações vão ficar um pouco mais complicadas. Então é importante cada um fazer a sua parte, não só o pessoal da saúde. A gente está aqui, a gente está na frente, a gente está fazendo tudo o que é possível, mas a população precisa entender isso. O achatamento da curva também é feito com evitar festas, multidões, diversos locais, shoppings, shows, tudo isso é importante. E os idosos também, né, principalmente os idosos, em locais que eles costumam frequentar, que tem bastante gente, eles precisam deixar de ir nesses locais, pelo menos por esses próximos 3 meses. É um período importante. Que o Ministério ele está falando isso, orientando a todos nós, né, que durante esse período que os idosos fiquem resguardados mesmo, porque não adianta também o idoso ele ficar em casa e chegar um adolescente que foi numa festa e beija, abraça, porque ele pode estar com vírus e pode estar passando o vírus pro idoso. E esse adolescente é pouco sintomático, ele nem percebe às vezes que ele está. Então se ele foi num local e ele vai transmitir pro avô, pro parente, então é isso que a gente está falando. As crianças também, né, que são também os maiores que passam as doenças, elas não apresentam sintomas e passam. As pessoas não estão conseguindo entender que é pequeno contágio, ela já vai passar, já vai proliferar. E lembrar a todos também, não precisa se desespero agora de sair, igual está acontecendo na nossa cidade, nós não temos mais máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica tem que ser usada para o paciente que apresenta tosse. Pelo doente, não é para prevenção de sadio. O sadio não tem que usar máscara. O sadio pode ter vida normal. A gente tem que identificar o doente e pôr máscara no doente. Então existe uma inversão, aí acontece toda essa disseminação de um pânico na cidade, porque todo mundo de repente sai de máscara, a máscara é para o doente. E o que vai acontecer? Vai acabar faltando para nós profissionais da saúde para poder estar tratando quem realmente está precisando da máscara cirúrgica. Para o indivíduo saudável, ela funciona como mais uma superfície de contaminação. Exato. Porque ele não sabe usar, não sabe retirar a máscara, tá? Descartar, que também tem que ter o local correto para descartar a máscara, tá? E vai disseminando cada vez mais e mais e mais o vírus, né? Então é importante deixar que o profissional da saúde indique a máscara para o paciente que estiver necessitando. Outra coisa importante, pronto atendimento, o paciente chegou, ele já comunique, tá? Na recepção. Não é entrar o hospital inteiro ou ficar tossindo com todo mundo numa recepção. Isso vale para consultório, para qualquer outro lugar. E depois comunicar que ele teve contato com alguém e que ele esteja com os sintomas de febre, tosse, falta de ar. Lembrar a todos que agora é uma época também da influenza, que nós vamos ter também, lógico, né? E isso daí vai confundir bastante. Tá? Não existe
remédio por coronavírus. Também é uma coisa que eu acho que nós temos que falar. Era uma próxima pergunta. Tá. Como que está sendo o tratamento das pessoas? Isso daí não existe remédio. O que estão falando aí na mídia de vitamina C que eu já vi. Shot, né? Imunoshot. Um soro com D, vitamina C e D. Gente, é mentira. Isso não existe, tá? A única coisa que é verdadeira é a prevenção, é lavar as mãos, que é o que todo mundo tem que fazer, né? E que é o mais fácil de todos. Lavar as mãos também, né? Ter uma boa alimentação, tomar bastante líquido, isso sim, né? Porque é uma pessoa saudável, que se alimenta bem, dorme bem, né? Não passa por estresse, ela vai ter menos chance, né? Porque a resistência dela vai ser melhor, né? Para qualquer gripe. E lembrando também que a doutora Kellen já falou que esse tempo é de todas as gripes, então vão aparecer todas as gripes. Então, isso que a gente tem que diferenciar. Do coronavírus, nós só vamos identificar quando ele tiver porque ele vai começar com uma gripe comum. Esse período que ele está com uma gripe comum, a pessoa deve ficar em casa, porque ele não vai ser identificado como corona ou como outros. O médico não vai saber se é corona ou não, porque é só uma coisa, é uma gripe simples, não tem como identificar. Então não adianta ele ir no hospital para saber, é minha corona ou não. Não tem jeito, só vai ser suspeito de corona se ele apresentar insuficiência respiratória, que é dificuldade de respirar, fica cansado, fica com muita tosse, muita febre e cansado. Essa é a diferença da outra gripe. Entendeu? Que a outra gripe também pode ter isso, sim. Só que o corona é a insuficiência, né, Renata? A insuficiência respiratória é muito grave e, inclusive, vamos ter que entubar esses pacientes. Então, vão ser pacientes gravíssimos na hora que chegar no hospital. Então, nós temos que ter espaços suficientes para estar atendendo esse grave que chegar. Né? Então, não adianta vir nos casos mais simples e a gente se ater a eles, porque a gente precisa se ater aos graves, que precisa ser entubado. Não tem medicamento, mas eles vão precisar ter um suporte respiratório e acompanhamento. É só isso que vai ser feito no hospital. Mas o que nós pedimos, né? Para deixar o pronto atendimento de todos os lugares para o paciente que realmente necessita, tá? Não estamos dizendo que não é para vir, mas para dê preferência para aquele que necessita. Aquele paciente que tem o hábito de vir porque ele tem uma dor nas costas, um exemplo, há 15 dias, 20 dias, esse paciente a gente pede para que ele não venha no pronto atendimento, que ele procure o consultório do colega, né? Exames, se não forem de urgência, esses exames todos de rotina ou consultas de rotina, pedimos que por enquanto o paciente espere, aguarde um pouquinho. Lógico, uma urgência, uma coisa grave, ele tem que ser acompanhado. Eu gostaria de falar também sobre esses relatos. Existem vários relatos desses casos de coronavírus em pessoas que têm comorbidades. O que acontece? A pessoa está em casa, começou com uma gripe, é como se fosse uma gripe comum. Começou com febre lá, 2 ou 3 dias, de 2 a 3 dias até 4 dias, tem uma falta de ar muito grave. Então, esse tipo de pessoa que poderia ser positivo para coronavírus. Poderia, porque outras gripes, o influenza também pode causar isso. Mas o coronavírus, os casos que eles dizem que realmente necessita, é que ele tem uma falta de ar abrupta mesmo, não é uma coisa que vem devagarzinho, faltando ar, não. A pessoa lá está com febre 2, 3 dias, de repente começa a faltar, dá falta de ar dela não fazer nada. Inclusive, ela vai fazer qualquer coisa, vai fazer serviço de casa, já dá falta de ar. Então, esse tipo de paciente que é o paciente que merece o teste, né? Porque não vai fazer o teste em pacientes que têm sintomas leves ou moderados. Não vai fazer teste para todo mundo, não tem teste para todo mundo. E os testes são para as pessoas que realmente necessitam. Tem algum método que os pacientes, quem achar que está com suspeita, pode realizar em casa? Eu vi uma reportagem, até a gente não sabe, são tantas notícias verdadeiras, das fake news, que a pessoa podia inspirar, ficar de 10 a 15 segundos com a respiração, se ela se sentir bem, se ela estava com quadro respiratório normal, se ela não conseguir fazer esse procedimento, ela já considerava um quadro preocupante. É fato isso? Ela poderia fazer? Não, isso é mentira, isso não existe, tá? Os únicos profissionais que estão aptos somos nós, médicos, para poder avaliar esse tipo de paciente. Para poder avaliar Até porque geraria uma confusão muito grande. Eu, por exemplo, tenho pacientes asmáticos que não conseguem fazer isso mesmo saudáveis.
tá? Tem Não. pacientes que não conseguem realizar esse teste que você acabou de descrever sem nenhuma doença. Então isso geraria uma confusão enorme, iria fazer com que as pessoas procurassem o pronto atendimento sem nenhum outro sintoma, simplesmente por ter tentado realizar essa manobra. É uma manobra que pode levar a tontura, pode levar a falta de ar, então a melhor opção é esperar sintomas realmente respiratórios de moderados para grave e procurar um profissional. A gente está aqui exatamente para atender os pacientes que se sentirem com esses sintomas. Então, não tentar realizar nada em domicílio. Tem muitas notícias circulando hoje na internet que o pessoal não Tudo sabe mentira. nem pra quem seguir. Por isso que eu acabei fazendo essa pergunta. Eu sabia já a imagina. resposta, mas decidi fazer pra população ver mesmo que Não é para executar não esse tipo de adianta. manobra, não tem nenhuma veracidade nesse... Quem contraiu já o corona pode contrair de novo? Não existe ainda uma resposta, né, para isso. Nós Mas não- geralmente não. É, Depois que é. você tem uma doença viral, você pega uma certa imunidade. Claro que o vírus ele Ele pode vai passar, se exatamente, por modificando, isso né? que a gente não Então, sabe É, responder. Esse igual vírus- influenza, esse porque vírus- tem influenza de vários tipos. Não, Esse esse vírus. vírus já é mutado, É. já existe o Sim. coronavírus, É. hoje ele é chamado de novo coronavírus, É. então ele já é um Já vírus mutado. recebeu a mutação. Sim, mudou, é. Aí sim A gente poderia. precisa de tempo para poder responder isso. Mas o importante é a gente alertar a população, né? Então, continua sendo o que a gente bateu na tecla: achatamento de curva, prevenção, procurar o pronto atendimento, pacientes de moderados para grave e sintomas não respiratórios, não graves, aguardar um pouquinho, né? A gente fala de sintomas não respiratórios, são as outras queixas, dores lombálgicas, pacientes com náuseas ou com dor de estômago, coisas que ainda não são quadros graves, para aguardar um pouquinho, para ter um pouco de paciência e deixar para esse momento, um momento tão excepcional, que a gente cuide das pessoas que vão precisar, porque a gente vai ter casos que vão precisar, que o médico dê suporte, que a gente tenha calma e tranquilidade para lidar com os casos. Então, todo mundo procurando o pronto atendimento até causa uma piora no atendimento de quem precisa, né? A gente acaba tendo que cuidar de todo mundo, liberar quem não é grave, porém determina tempo também você liberar quem não é grave, né? Não, e além de do contaminação, contato com quem é né, grave. vai piorar a situação. Em vez de melhorar, vai piorar. Então, as medidas são lavar as mãos o tempo todo, deixar a equipe médica orientar a respeito de máscara, não precisa de desespero, sair indo para o mercado também, comprando Fazendo tudo compras que de- tem para armazenar. Não precisamos fazer nada disso. Se nós tomarmos a medida mais fácil, que é lavar a mão com água e sabão, já estamos na frente. A gente teve tempo, né, pra... Sim. Nós discutimos assim uma coisa importante, que eu acho. Nós discutimos como o vírus se dissemina, né, como que ele infecta outra pessoa. E foi falado, né, que tem muitas pessoas vão ter muitos assintomáticos, pessoas sem sintomas do corona que vão transmitir. Então por isso tem que lavar a mão, tem que ter higiene em casa. Quem tiver com sintomas usar a máscara. Então essa é uma linha de pensamento que nós temos que assim, discutir com a população, todo mundo tem que fazer. Nós temos que ser conscientes, porque se nós não formos conscientes, nós vamos ser tá transmitindo para toda a cidade inteira vai, como tem uma pandemia no mundo, vai ter uma pandemia aqui em Monte Alto também. Então essa é que é a importância, a conscientização de cada um fazer o seu trabalho, né, cada um fazer a sua parte. Porque Depende de nós. quando nós se unimos, né, e cada um fizer a sua parte certinho, isso não vai acontecer essa pandemia em Monte Alto, por exemplo. Pessoas que vão em shopping, né, todo final de semana, ou estão em várias aglomerações, reuniões, isso que o governo, né, o Ministério da Saúde já está pedindo para não acontecer. Porque é isso que vai disseminar cada vez mais o vírus. Por Monte Alto não tem ninguém com corona. Ele vai vir? Vai vir. De quem? Quanto mais a gente tiver em contato com outras pessoas fazendo o que o governo não recomenda, que o Ministério não recomenda, mais fácil ele vai chegar aqui. Mais rápido e mais fácil ele vai chegar aqui, mais vai contaminar as pessoas. Então essa consciência, nós temos que ter a consciência individual para preservar a consciência coletiva, né? Para preservar o coletivo. Eu só queria concluir que isso que nós estamos passando é uma fase, é um período, como a doutora Renata falou, é um período. Então vamos unir forças
para todo mundo sair ganhando com isso. Todos vamos ganhar se não deixar essa epidemia vir para nossa cidade. Entendeu? Então não custa fazer um pouquinho de força. Tá com gripe? Fique em casa. Tá com gripe? Leva um pano, um guardanapo de papel na bolsa e põe na boca para tossir. Porque a gente é muito mal educado brasileiro. A gente está com gripe, a gente sai tossindo para todo lado. A gente tem que aprender a ser diferente. E isso surgiu geralmente para a gente ser diferente, criar essa educação. Nós temos um papel, não precisa ser máscara. Tem que ter um papel para a gente pôr na boca para tossir, para não ficar espalhando. E isso é para todas as gripes. Não é para essa que vai matar, não, é para todas, porque a gripe é muito desconfortável. Uma tosse, por menos que seja, é muito desconfortável. Então, por que eu sei que eu tô com tosse, eu vou no supermercado e ficar tossindo para todo lado? Não, eu vou ficar em casa. Ué, 3 dias, 4 dias em casa e tudo bem. Então, isso que nós viemos aqui, em nome, porque a gente trabalha na prefeitura também, né, dós atendimento aos munícipes. Então, isso que eu quero levar aos pacientes que eu atendo, que para colaborarem com a gente, com a equipe de saúde, com o município, para a gente sair dessa sem grandes estragos. E também queria lembrar, né, que isso está sendo bem falado, que na hora de tossir, para a gente usar bem assim o cotovelo, né, assim, aqui a dobra em vez de da mão, porque a mão você vai pôr na superfície. E como esse vírus ele vai permanecer na superfície, já vai contaminar outra pessoa. Então talvez se você puser na sua roupa ou assim, você vai ficar com você o vírus. Já é um também. E esse negócio também de ficar cumprimentando, né? Ficar muito se abraçando. Então essa, igual eu falei, é um período. É um período que a gente vai ter que ficar mais distante um do outro, né? Que o Ministério recomenda 1 metro, né, de distância, hábitos de conversar 1 metro de distância da outra pessoa, já tem essa recomendação. Então vamos ver se a gente faz tudo isso para não disseminar a doença, né, então na cidade de forma catastrófica. Não temos que pensar em nós, temos que pensar em todos, né, nessa hora, né. Então assim, o que eu penso também, né, não adianta as escolas pararem, outras coisas também. Se todo mundo for para a praça, brincar, todas as crianças Sim, começarem a se aglomerar em um sim, parquinho, então a consciência do município, ela também passa pela consciência individual. As escolas estão fazendo o seu papel, os comércios, né, estão às vezes dando um tempinho, fechando mais cedo, ou tirando alguns funcionários, mas não é para todo mundo, de repente, começar a se reunir num outro lugar. É o contrário, é todo mundo dar um tempo para a gente poder passar por esse período sem ter uma epidemia municipal, da qual vai ser difícil a gente se organizar, sem, se reestruturar, se todo mundo não tiver a consciência. Gostaria de agradecer vocês, esse Nós bate-papo, agradecemos. essas informações muito importantes para todos nós, para toda a nossa população. Espero que cada um em casa agora faça a sua parte. É o que nós contamos com todo mundo, né, com toda a nossa população de Monte Alto, e tenho certeza que nós vamos passar por isso e já estará tudo normal. Obrigada, Muito obrigada Maria, a todos. obrigada, Alternativa.